Boa noite. Bom estarmos aqui mais uma noite, começar a semana da melhor maneira possível, na companhia uns dos outros e na companhia de Deus também. Cumprimento você que está em casa, também nos assistindo, que Deus faça presente aí. É um prazer ter você com a gente. Essa noite eu separei para a gente refletir um pouquinho sobre um tema que eu também tenho estudado um pouquinho, que é sobre um profeta da Bíblia que a gente não prega muito, que é o profeta Jeremias. Jeremias, ele escreveu ali o livro de Lamentações, também a sua história, muito provavelmente foi ele que escreveu. E a gente não vê muito sermão, tal. Quando era criança eu nem conhecia a história de Jeremias. Só que é uma história que tem muita coisa interessante para nos ensinar. E até comentei esses dias recentemente no coral, fazendo uma meditação, que o filho do pastor Fernando Iglesias, o Gabriel, ele lançou um clipe em uma música chamada Jeremias, que me fez entender muita coisa sobre esse profeta que a gente ouve falar, mas não estuda a fundo. E hoje eu gostaria de analisar um pouquinho com você o chamado de Jeremias, que está expresso ali nos primeiros versos do capítulo 1 do seu livro. Então convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1, e a gente vai analisar toda essa primeira parte aqui, desde o verso 1 até o verso 10, ok? Você que está em casa também, por favor, pegue sua Bíblia aí, ou abra uma abinha aí no seu computador e busque aí Jeremias, capítulo 1, verso 1 ao verso 10. A gente vai ler toda a história e depois vamos analisar pedacinho por pedacinho, tá bom? Vamos lá então. Jeremias capítulo 1, verso 1 diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anadote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano unidécimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse: Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E o verso 10 diz assim: Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. É um verso muito interessante, um capítulo que já começa assim, contando a história dele, especialmente do verso 4 ao verso 10, tem alguns pontos que chamam a nossa atenção. Aqui, na minha Bíblia, está como um subtítulo aqui, a vocação de Jeremias, o chamado de Jeremias, o momento em que Deus chamou Jeremias para ser um instrumento dele, para ser um profeta. Alguns elementos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles está aqui no verso 4. O verso 4, a gente leu, começa assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Deus, ele começa o discurso com Jeremias dizendo assim: Jeremias, eu te conheço. Jeremias, antes mesmo de você nascer, antes de você ter um nome, antes de você ter suas características, antes mesmo de você se chamar Jeremias, eu já conhecia você. Eu já te conhecia quando você ainda estava na barriga da tua mãe sendo formado. Muito interessante isso. Deus, ele antes de nos chamar, ele sempre nos mostra o amor dele, o quanto que ele nos ama e o quanto ele cuida de nós. Se você olhar na história da humanidade, Deus, ele sempre pede que a gente dê um passo até ele, um passo de fé, um passo de amor, mas sempre antes desse passo que ele pede, com certeza ele já deu 4, 5, 6, 7 passos. E aqui no chamado não é diferente. Deus fala: Jeremias, eu conheço você. Em outras palavras, Jeremias, eu formei você. Fui eu que coloquei você lá na barriga da sua mãe, fui eu que escolhi você, fui eu que coloquei em você as características que você tem. Ele diz: Jeremias, eu conheço você. E às vezes a gente acha e se sente sozinho, a gente fala: poxa Deus, cadê Deus? Acontece esse problema, acontece aquele problema, isso e aquilo, e a gente fica: poxa, mas cadê Deus? Deus não está olhando para mim, Deus não está comigo. Meu amigo, Deus conhece você.
Deus sabe das suas necessidades, das lutas, dos momentos felizes, dos momentos tristes. Até nas orações, às vezes a gente é um pouquinho artificial, a gente fala, mas fica ali com medo, às vezes de falar uma coisa ou outra. Meu irmão, Deus sabe, Deus conhece, Ele conhece quantos fios você tem na sua cabeça de cabelo. Com certeza Ele sabe os seus desejos, seus anseios, suas necessidades. E é interessante que lá em Lucas capítulo 12, verso 7, diz assim: mas até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temas, pois vós valeis mais do que muitos passarinhos. Gente, que Deus é esse? Quando a gente fica pensando nesse Deus que conhece você, que me conhece, eu sou chamado a atenção em quanta coisa Deus tem para conhecer, quantas coisas Deus tem para cuidar, e como esse Deus ainda se preocupa comigo. A gente se acha o centro do universo, né? A gente pensa que somos só nós, tal, não, estou aqui, beleza. Mas quando a gente olha para o universo, a gente vê que nós não passamos de pequenas pulgas nesse oceano imenso que é o universo. O universo, suas galáxias, suas estrelas, seus planetas, constelações. Ele é o Deus do macro, é o Deus que governa tudo. Ele é o Deus do micro, o Deus da bactéria, o Deus da célula, o Deus do átomo. Esse Deus, com o universo inteiro para se preocupar, Ele se preocupa com você e se preocupa comigo, a ponto de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe, mulheres, aquele fiozinho que caiu hoje, quando você escovou lá, Ele sabe. Ele sabe o pensamento, Ele sabe seus desejos, sabe seus anseios. Por isso que chega a ser até um pouquinho, sabe, ignorante da nossa parte, às vezes, esconder as coisas de Deus, assim como Adão e Eva no Jardim do Éden, porque Deus já sabe tudo. A palavra nem chegou na nossa boca, a Bíblia diz, Ele já sabe que ela está lá. Deus conhece você muito mais do que ninguém. Assim como Ele diz que conhece Jeremias, Ele conhece você, Ele ama você, Ele colocou em você dons e características que Ele quer ver você usando para a obra dEle. Eu não sei se você já viu algum fã de um cantor famoso. Quando era pequeno, eu tinha uma amiga que ela liderava um fã-clube. Era uma banda chamada Bros. Só alguns vão lembrar aí, né? Fui fundo agora, né? Ganhou um reality show lá e formaram essa banda. E essa menina era apaixonada nesse tal de Bros. E ela criou o fã-clube de Brasília, do Bros, e, sabe, mochila do Bros, e tudo dessa banda Bros. Você podia perguntar para ela a cor do pijama que aqueles caras dormiam, que ela sabia. Ela sabia tudo, estudava, lia, eles vão estar em tal lugar, e não sei o quê, não sei o quê. Porque aparentemente, visivelmente, ela era fã deles, ela gostava muito deles. E quando você gosta muito de alguém, você conhece essa pessoa. E quando a Bíblia diz que Deus nos conhece tanto, a ponto de saber quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, só me resta uma conclusão. A conclusão de que Deus nos ama, de que Deus ele gosta da gente. A gente só se interessa em conhecer quem a gente gosta, quem a gente ama. Deus ele é seu fã, Ele é meu fã, porque Ele criou a gente, Ele ama as criaturas dEle. Deus nos ama. E Jeremias, no começo, fica isso muito claro. Deus olha e fala: Jeremias, eu te conheço. Muito antes mesmo de você se conhecer, eu já te conhecia. Eu escolhi você. Eu conheço você. Depois, na segunda parte do verso 5, depois de falar que o conhecia no ventre materno, antes que saísse da mãe dele, ele diz assim: eu te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Sabe, eu li uma outra versão que dizia assim: antes disso, eu te santifiquei. Essa palavra consagrei, ela é traduzida também por santifiquei. E as nações te dei por profeta. Deus, ele age na nossa vida através da santificação. Quando Deus nos escolhe, Ele começa a trabalhar com a gente, sabe? Por isso que é importante deixar Deus entrar no nosso coração, porque Deus, Ele começa a trabalhar, e Ele começa a mudar seus gostos, Ele começa a te fazer ficar mais semelhante com Ele começa a agir na sua vida, começa a transformar seus desejos. E assim, se abriu a porta, Deus, Ele entra e começa a arrumar a casa. E quando Deus fala: Jeremias, eu conheço você, a segunda fala dele é falar: Jeremias, eu quero santificar você. Eu quero tornar você santo. Olha que interessante. Na verdade, Deus diz que o santificou. Ele falou: eu conhecia você e eu santifiquei você. A palavra santo, ela significa separado. Separado. Quando a Bíblia diz sede santos, ela não quer dizer que você seja anjo. Não, seja separado. Seja uma pessoa separada, uma pessoa que não vai na onda como todos vão. E quando Deus diz que santificou Jeremias, Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que escolheu Jeremias, que separou Jeremias para uma obra especial.
A santidade, a santificação, ela sempre ocorre com um propósito. Deus sempre nos chama com um propósito, de a gente fazer algo, de a gente ser bênção para alguém, e Ele separa a gente por algum objetivo. E aqui, quando Ele diz que conhecia Jeremias, Ele separou Jeremias para um propósito especial. Deus, Ele nos chama, Ele nos separa para propósitos que Ele coloca na nossa vida. Ele conhece a gente. Ele já colocou no nosso DNA características, dons, presentes, que Ele quer usar para o crescimento da obra dEle. Por isso que muitas vezes a gente foge de Deus e a gente não consegue ser feliz, porque a gente não está realizando o propósito pelo qual nós fomos desenhados. Como se fosse um programa de computador que é desenhado para fazer determinada coisa, determinada função, só que você usa ele para outra coisa, ele nunca vai dar o máximo que ele tem. Com a gente é a mesma coisa. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele nos escolheu e Ele nos separou para uma missão especial que Ele colocou no coração de cada um. E justamente por nos conhecer, Ele nos separa, Ele nos santifica para que a gente possa colocar essa missão em prática. Deus nos conhece, por isso Ele nos concede dons. Deus nos separa através desses dons para que a gente seja uma bênção para outras pessoas. E Deus nos envia. Ele nos torna profetas. E o verso 5 termina dessa maneira, diz assim: eu te santifiquei e te constituí profeta sobre as nações. Profeta. Quando a gente ouve a palavra profeta, a gente já pensa, né, naqueles filmes bíblicos, aquele homem com barba grande, pregando tal. A palavra profeta, ela significa mensageiro. Aquele que é mensageiro, que leva uma mensagem, que é enviado. Quando Deus fala, e quando aqui diz que ele foi santificado para um propósito, que foi para ser um mensageiro. Deus diz, olha, te conheci, te separei e te enviei. Eu te escolhi como profeta, como mensageiro, para que você leve essa mensagem. Com a gente é a mesma coisa. Deus nos conhece, Deus nos separa para um propósito e Ele nos envia. É impossível ser cristão sem ser um missionário, porque quando você encontra os tesouros da graça, você não consegue ficar parado, você não consegue ficar calado, você quer levar isso para outras pessoas. Por isso que Deus nos envia, Deus nos escolhe por profetas e nos escolhe como mensageiros dessa palavra. Todos nós somos profetas, somos chamados a sermos mensageiros, portadores. E nesse sentido da palavra profeta, como mensageiro, eu e você somos chamados a sermos mensageiros também. Já vimos aqui nessa primeira parte que Deus te conhece, Deus te separou para uma obra especial, e Ele te enviou para que você cumpra essa obra na vida de outras pessoas. E aqui a gente continua com o texto. Qual foi a resposta de Jeremias, pastor? Depois Deus falou isso. O que Jeremias falou? No verso 6 diz assim: então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Isso aqui me lembra muito um outro chamado de Deus. Deus chamou um outro homem que falou mais ou menos essas palavras. Vocês sabem quem? Moisés. E tem mais exemplos na Bíblia. Várias pessoas, geralmente quando Deus chama o ser humano no primeiro momento, Ele tenta tirar o corpo fora, né? E você vê que Deus não chega e fala, ah, vem cá. Não, Ele, olha, dá uma introdução. Eu te conheço, eu te separei, eu te chamo. Só que o ser humano sempre, não, tá, Deus, peraí, não, mas não é bem assim e tal. E aqui com Jeremias não foi diferente. Lá com Moisés, lá em Êxodo, Moisés diz assim, eu sou um menino, porque eu sou pesado de boca, né? Lá é dito no livro de Êxodo. E Jeremias disse mais ou menos a mesma coisa. Falou, Deus, aqui na minha Bíblia está até assim, Deus, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E é claro, gente, que quando a gente é colocado diante da missão que Deus coloca sobre nós, esse sentimento de incapacidade, ele é normal. Às vezes você vê o quanto Deus quer usar você, a gente se sente incapaz, sabe? E isso até faz parte do processo. Só que Jeremias, quando Deus chamou, ele estava olhando para ele. E ele esqueceu de quem estava chamando ele. Sabe, quando é alguém que te chama para uma missão, alguém que é inferior a você, ou alguém que fala, olha, eu não dou conta, vai lá e faz. A gente faz, mas com aquele receio, porque você não vai ter apoio. Você está indo ali salvar alguém e tal. Agora, quando alguém que tem o conhecimento, alguém que sabe o que está fazendo, que poderia fazer aquilo por si mesmo, ele fala, vem cá, você faz isso aqui para mim? Eu te acompanho? Gente, é totalmente diferente. Eu me lembro na escola, quando tinha que fazer trabalho em grupos, era um terror, né? Quando a professora falava grupos de 3, lá vem grupo de novo, terrível. Só que quando eu caía num grupo legal, num grupo bom, poxa, o grupo lá do CDF, da sala, do NED, opa, agora sim, porque tô junto aqui. Não sabia fazer o negócio, mas tinha quem sabia no grupo e a gente ia embora. Com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele nunca nos envia sozinho.
Por isso que quando Ele nos chama, a gente não deve olhar para a nossa incapacidade. Esse foi o erro de Moisés, foi o erro de Jeremias, e erro de tantos outros, que Deus chamou e olharam para si mesmo, Deus não dá, não consigo, mas Deus não está mandando você ir na sua força. Ele está dizendo, filho, eu quero que você vá na minha força. E esse sentimento de incapacidade, ele faz parte do chamado, só que a gente nunca deve olhar só para nós mesmos. A gente sempre deve se lembrar de quem nos chama, de que quem nos chama vai conosco. Depois de dizer isso, aqui no verso 6, eu não sei falar, não passo de uma criança, ele fala, Deus, sou uma criança, sou moleque, né? Você vai me usar? Às vezes a gente usa essa desculpa com Deus, né? Deus, olha eu, poxa, olha quem sou eu, tal. Deus olhou e deu uma patada aqui, com todo respeito, em Jeremias. Ele diz no verso 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Olha só. Jeremias, você não é criança, não fala isso, você não é moleque, você não é menino, não diga isso. Por quê? Por que você não deve dizer isso? E ele dá o motivo, ele diz assim, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jeremias, eu acho que você está se esquecendo de quem está chamando você, sou eu, o Deus do universo. Você não vai na tua palavra, você não vai para o lugar que você quiser ir, você vai para o lugar que eu falar para você ir. Você não vai falar o que vier na sua boca, você vai falar o que eu colocar na sua boca, ou seja, você vai ser só um instrumento, não importa se você não passa de criança, não importa se você não sabe falar, não importa se você não tem esse dom, não importa se você não tem esse tempo disponível, se você não é a pessoa mais capacitada, isso não importa. Eu vou falar, Deus diz, eu vou mandar e você simplesmente vai. Por isso, irmãos, que quando Deus ele coloca uma missão no nosso coração, e todos nós temos uma missão nessa terra, todos nós temos um propósito. Se você não descobriu ainda, eu te encorajo a procurar descobrir, porque você só vai ser feliz de verdade quando encontrar isso. Deus ele promete que Ele vai estar junto com a gente. Ele sempre vai ao nosso lado. Ele sempre vai juntinho, Ele vai, nos amparando, nos acompanhando. E isso tem que tirar o nosso medo da jogada. Muitas vezes a gente tem medo de cumprir as missões, porque a gente esquece que Deus está conosco. Desde criança, eu tinha um medo, né? Hoje em dia não tenho mais, só às vezes. Um medo muito grande que era o medo de escuro. Mas era terrível, assim, de fazer xixi na calça, assim, sabe? Estou confessando. E na minha casa a gente morava num sobrado de 2 andares, lá em Brasília. E eu lembro que a casa sempre estava ali os puxadinhos, sempre em reforma. E os nossos quartos ficavam em cima. E embaixo ficava a sala, a cozinha. E, gente, um dos maiores medos que eu tinha assim no meu coração é quando meu pai olhava e falava, esqueci tal coisa no quarto. Quando ele falava isso, eu sabia que ia sobrar para mim. Ele falava, Vitor, pega lá para mim. Gente, quando pediam para eu ir pegar algo no quarto à noite, subia aquelas escadas, era uma escada de ferro, pisava, fazia pom, pom, pom. Rapaz, mas eu começava a suar. Eu podia ter esquecido a roupa lá em cima, eu ficava sem roupa até a hora de dormir, mas não subia sozinho. Só que os pais, às vezes, por saber, eles querem que a gente perca esse medo. Meu pai, filho, vai lá. Eu falava, não, e eu dava desculpa, não, eu vou, estou indo, tal. Às vezes pagava uma propina ali para minha irmã, umas balinhas, um chiclete, né, um push-pop para ela ir comigo, aí eu ficava mais tranquilo. Só que eu me lembro de um dia que eu tive que ir sozinho. E meu pai viu que eu estava com muito medo, muito medo, muito medo. Esse dia foi fora do normal. Ele falou, você vai lá. Eu falei, não, pai, não vou. Acho que eu tinha visto um filme de monstro, eu imaginava que tinha um monstro embaixo da cama. E ele falou, você vai. E eu comecei a chorar. Ele falou, você vai e eu vou com você. Eu sei que quando meu pai falou que ia comigo, eu continuei chorando, né, para não dar o braço a torcer. Mas mudou totalmente o sentimento que eu tinha. Meu pai estava comigo, meu super-herói. Opa, que monstro ia vencer meu pai, até parece. E aí subi tranquilamente. E quando eu tinha a companhia do meu pai, eu não tinha medo de subir e não tinha medo do escuro. Muitas vezes a gente tem medos na nossa vida porque a gente se esquece de quem está com a gente. Hoje eu tenho outros medos. E quando esses medos eles vêm me chacoalhar, eu tenho que me lembrar de, opa, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu não preciso temer nada. E quando Ele nos chama, a gente às vezes olha para a complexidade do chamado, assim como Jeremias. Jeremias foi chamado para ser profeta entre as nações, a chegar num rei e apontar o dedo assim e falar, você está errado. Imagina, gente, imagina. Naquele tempo que o rei fazia assim, já havia uma espada no seu pescoço. É justificável o medo de Jeremias, só que Deus diz, olha, você está esquecendo de quem está te chamando sou eu. Você não vai sozinho, você vai aonde eu mandar.
e aonde eu estiver indo contigo. Você não vai falar o que você quiser, você vai falar o que eu colocar na tua boca. Então, pode parar de olhar para o seu medo. Embora você possa aparecer e você possa achar uma criança, sou eu, Deus do universo, que estou por trás de você. Deus, Ele nos conhece, Deus, Ele nos chama. Nós, muitas vezes, damos desculpas, Deus não aceita essas desculpas. E Ele diz que estará conosco. E no verso 8, Deus, Ele dá uma promessa, reforçando a companhia dele. Ele diz assim, olha que palavras maravilhosas. Fala, Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, você não precisa ter medo, não tema diante deles, porque eu vou estar contigo para livrar você, diz o Senhor. E aí o verso 8 diz, verso 9, depois disso, depois de falar que estava com ele, estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que lindo. Depois de Deus mandar Jeremias ir, ele toca na boca e fala, olha, estou colocando na tua boca as minhas palavras. Jeremias, a boca é sua, mas as palavras são minhas. A missão, você vai lá cumprir, mas quem vai estar por trás sou eu. Por isso que muitas vezes a gente corre esse perigo, e como pastor eu digo que é um perigo que eu corro muito, que Deus nos usa, e muitas vezes a gente tem que sempre se lembrar de que a gente é só instrumento, só instrumento, só instrumento, só instrumento. Eu sou só boca, o que está por trás é Deus. Porque se a gente fizer assim, se a gente se esvaziar de nós mesmos, meu irmão, Deus, Ele vai usar a gente para milagres, para prodígios, para coisas incríveis. Aonde nós estamos, por isso que isso significa a palavra cristão, não é só alguém que acredita em Deus, mas é alguém que é Cristo para as pessoas. Quando você chega num lugar, se você é um cristão, é como se Cristo tivesse chegado ali, você é um representante, você é um embaixador, o embaixador representa a pessoa e o país que o enviou. Por isso que se a gente deixar a nossa boca nas mãos de Deus, colocar o nosso corpo, os nossos dons, as nossas mãos à disposição de Deus, Ele vai nos usar para fazer maravilhas. Eu fico imaginando quantas pessoas Deus quer que a gente abençoe ao longo do nosso dia. Quantas pessoas tristes, pessoas chorando, pessoas às vezes atribuladas, que Deus coloca no nosso caminho. Deus não age hoje aparecendo fisicamente, falando nas nuvens e tal, mas Ele fala através de nós. E quantas oportunidades a gente deixa passar, porque a gente não deixa Deus usar a nossa boca. Pensa naquelas pessoas sofrendo, e eu fico imaginando Deus pensando, deixa eu usar a sua boca, deixa eu abençoar essa pessoa, e a gente, não, corta ali a linha. Meu irmão, não faça isso. Aceite o chamado de Deus. Empreste a sua boca para Deus, empreste suas mãos para Deus, empreste seus pés, empreste tudo que você tem, até porque não é seu, é dele. Devolva para quem te deu e use para a honra e glória daquele que concedeu esses dons e esses presentes a você. E aí no verso 10, último verso desse pedacinho que a gente está lendo, diz assim, Deus diz para Jeremias, olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Depois de Deus prometer que estaria com ele, Deus envia Jeremias, fala, vai lá, a partir de hoje eu estou colocando você sobre as nações, para plantar, para edificar, mas também para colher, para arrancar e para destruir. Porque você vai na minha palavra e você vai cumprir o meu propósito na vida dessas pessoas. Eu desafio você em casa a ler o livro de Jeremias. Estudar um pouquinho da história dele e você vai ver como foi a história de Jeremias. Ao longo de todo o livro aqui, Jeremias ele luta com isso, sabe? Deus coloca Jeremias em cada situação, fala, Jeremias, vai lá falar para o rei que está errado. E Jeremias vai lá e ele apanha, ele sofre, ele é preso, só que ele não desiste, ele vai até o fim na missão dele. E o que me chama a atenção é que não ouviram Jeremias. Jeremias ele falou para o povo se converter ao Senhor, especialmente naquela época, antes deles serem conquistados ali pela Babilônia, na época de Daniel e seus amigos. Só que o rei não ouviu, o povo não ouviu, mas ele ainda assim continuou pregando. O juízo veio, eles foram levados cativos para a Babilônia, mas Jeremias ainda assim permaneceu fiel e ainda assim permaneceu pregando e falando das palavras que Deus queria que ele falasse. Sabe, gente, essa é a lição, e essas lições eu gostaria que ficassem muito claras para mim e para você. Assim como Deus chamou Jeremias, Ele chama e Ele escolhe cada um de nós. Desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, Ele já nos separou para um propósito especial. E Ele quer que nós sejamos enviados para cumprir esse propósito na vida de outras pessoas. Para que Deus chamou? Quais são os dons que Deus te deu?
aonde Ele te colocou, qual é a sua zona de influência, quais as pessoas que você está em contato que não conhecem Ele, que Ele pode te usar para transformar a vida dessas pessoas. Unicamente, a gente precisa se entregar, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa colocar a nossa vida, a nossa boca, o nosso braço, tudo que temos à disposição de Deus, que Ele vai tocar e a gente vai falar as palavras dEle. Que Deus te abençoe nessa semana. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, que nessa semana você seja Jeremias para as pessoas, que Deus use você, que Deus, fale através de você e que a sua vida seja uma vida tão abençoada quanto foi a vida de Jeremias, e que você seja um instrumento de Deus, um instrumento divino para levar paz, para levar salvação e, acima de tudo, para levar a mensagem de Deus às pessoas que dela estão precisando. Que Deus nos use, que cada um de nós seja, de hoje em diante, Jeremias nos dias de hoje. Jeremias aqui em Curitiba, Jeremias na nossa casa, Jeremias no nosso trabalho, para que onde a gente chegue, a palavra de Deus possa chegar também através da nossa boca, das nossas mãos e de tudo que temos e somos. Amém? Feche seus olhos, do jeito que você está mesmo, vamos fazer uma oração. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos usados por Ti. Assim como Jeremias, nós nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor nos use da maneira que o Senhor desejar. Confesso que no meu coração às vezes dá um medinho das missões que você coloca, assim como de vários que aqui estão. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente sente medo, a gente não se sente seguro, mas a gente quer pedir hoje que o Senhor nos ajude a parar de olhar para nós e olharmos mais para Ti. Obrigado pela promessa da Sua companhia. Muito obrigado. Que a gente nunca se esqueça disso, Deus. Que onde a gente vá, a gente possa se lembrar de que o Senhor está conosco. Nós aqui nesse domingo à noite colocamos a nossa vida à Tua disposição. Colocamos a nossa boca, nossas mãos, nosso trabalho, nossa família, tudo à Tua disposição. Usa do jeito que o Senhor quiser. Coloca, Deus, as palavras na nossa boca essa semana. Se por nós passar alguém que precisa ouvir a Tua palavra, precisa ouvir de Você, Deus, a gente abre mais do que o nosso espaço, o espaço da nossa mente e da nossa boca para que o Senhor nos use. Usa-nos como instrumento, Deus, de salvação, de transformação na vida das pessoas. Nós aceitamos o Teu chamado, nós aceitamos a missão que o Senhor tem para cada um de nós e nos colocamos em Tuas mãos para sermos tão usados como Jeremias foi. Abençoa-nos nessa semana, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.